Bem, eu acho que todos já assistiram ali a cerimônia, né? Então a gente pode passar aqui as perguntas. Oi? Eu digo, acho que todos já assistiram aí a cerimônia, a gente pode passar para as perguntas, talvez seja mais produtivo, né? A primeira jornalista inscrita é a Jussara Soares, do Estadão. Guilherme Mazui, G1. Pode fazer sua pergunta. Tudo bem, ministro? Um pouco mais dúvida, alto, por favor. Certo. Uma dúvida, as faixas do antigo Minha Casa Minha Vida, elas permanecem nesse novo programa? Se tem alteração, qual é? E a questão dos subsídios que o Minha Casa Minha Vida tinha também, que acabava pesando como despesa, se eles continuam nesse novo programa. Obrigado. Obrigado. Para dar mais detalhes aqui, eu vou pedir ao Helder que fale, mas houve uma mudança na questão de faixa. Nós estabelecemos agora um conceito de grupo, e cada grupo tem um nível diferente de subsídios ou de programas que o governo oferece. Então, quanto menor a renda, maior o número de benefícios ou de subsídios. Os subsídios permanecem, alguns são mudados, né? Agora, o Conselho Curador do Fundo de Garantia já decidiu, acho que há 3 ou 4 meses atrás, não foi isso? Aquela diminuição do subsídio, faz 4 meses? Não, a redução de 9 para 7,5. Fazem 5 meses que já houve uma decisão do Conselho Curador do Fundo de Garantia por tempo de serviço, de que esse aporte de 9 bilhões de reais no sistema, ele gradativamente seria diminuído até 2022 para 7,5 bi de real. E qual foi a motivação dessa mudança? A diminuição da taxa de juros. Então, se a taxa de juros ela é menor, há uma menor necessidade de aporte de subsídio no sistema como um todo, tá? Então isso já foi decidido, e em função dessa repactuação do subsídio que é aportado anualmente no sistema habitacional, nós propusemos as mudanças que os senhores testemunharam há pouco, que vão permitir que mesmo com aporte menor de recursos de subsídios, nós possamos ofertar um número maior de unidades habitacionais, tá? Os grupos, eu vou pedir aqui para o Helder dar uma palavrinha a respeito de como é que ficarão essa mudança de faixa para grupo. Boa tarde a todos. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. A nossa divisão de faixas de renda a gente transformou em grupos, né? O grupo 1 são para famílias que têm a renda mensal até R$2.000. O grupo 2 de famílias que possuem a renda de 2 a 4 mil. Fala devagar, por favor. Grupo 1, 2 até 2.000. Grupo 1, famílias que ganham R$2.000 por mês. O grupo 2, famílias que têm a renda mensal entre 2 a 4 mil. 2 a 4 mil. E o grupo 3, de famílias que ganham de 4 a 7 mil. Os benefícios que as famílias podem ter, elas permanecem, os que o Minha Casa Minha Vida possuem, com a criação agora do programa de regularização fundiária e melhoria habitacional. Então, houve uma mudança da questão de faixa para grupos, e cada grupo tem um regime diferenciado de serviços e subsídios, tá? Então, no novo programa habitacional, que é o Casa Verde Amarela, nós mudamos esse conceito, tá? E aí eu acho que talvez isso está disponibilizado na própria medida provisória, né? Vai ser na regulamentação? Na regulamentação vai ficar mais claro para os senhores. Próxima pergunta, Fernando Caixeta, Metrópolis. Bom dia. A minha pergunta, assim, para trazer para o exemplo aqui do Distrito Federal, as prefeituras vão poder esse programa para regularizar as residências desses habitantes, né? No caso do Distrito Federal, tem várias regiões administrativas com moradores que estão em áreas irregulares. Com esse programa, eles vão poder usar desse programa para quitar o próprio lote, a própria casa onde eles já moram? Olha, nós vamos publicar editais
né? E haverá adesão dessas prefeituras aos editais, né? Nós estamos disponibilizando um recurso esse ano e vamos discutir dentro do orçamento dos anos subsequentes os recursos necessários para que nós possamos cumprir as metas estabelecidas. Agora, o importante é dizer que existem centenas de projetos feitos por prefeituras em todo o país, utilizando a legislação vigente, que é o Estatuto da Cidade de 2000 e o o REURB agora de 2017. O que não havia era um apoio de uma política federal por parte do governo central, do governo federal. Então, o que nós vamos fazer é disponibilizar recursos, auxílio técnico, e ao mesmo tempo nós levamos em consideração o que deu certo e o que deu errado em uma série de programas que nós tivemos o cuidado de observar. Nós fomos a vários estados do país conhecer experiências de regularização fundiária, né, e verificamos aqueles que deram certo e aqueles que não deram certo. Então nós estamos oferecendo aos municípios uma estrutura, uma estratégia, um programa que nós acreditamos que é eficaz, né? Porque o índice de ilegalidade das nossas cidades ele é assustador. Nós temos no nosso ministério represado quase 7 milhões de unidades habitacionais que foram solicitadas por diferentes municípios do Brasil ao longo dos últimos anos. Então isso por si só caracteriza uma demanda reprimida extraordinária, né? O fato é que a ocupação das cidades, inclusive aqui a capital da República, Brasília, se deu de uma forma absolutamente desorganizada, né? Então nós estamos correndo atrás do prejuízo. O governo federal, entendendo que o problema existe, está oferecendo instrumentos, né, para que essa situação seja enfrentada. Última pergunta, Daniel Gulino, Jornal O Globo. Bom dia, ministro. Bom dia, secretários. 2 perguntas, por favor, se possível. Uma é como os senhores chegaram à estimativa de 1,6 milhão de famílias beneficiadas com essa redução de 0,5% nos juros, se é possível chegar a esse número. E a outra é sobre o foco no Norte e no Nordeste, enquanto as outras regiões também têm um déficit habitacional bem grande, se isso é correto. Obrigado. Obrigado. Bom, o número não é 1,6 milhões, não, é em torno de 1 milhão de famílias, né? Não é isso? É 1 milhão de famílias. Está no release diferente aí? Hã? No microfone, por favor. Por favor. Puder explicar como chegou esse número na estimativa de famílias beneficiadas? De 1 milhão de famílias, tá? Isso. Ok. Bom, a estimativa se dá da seguinte forma: com a diminuição da taxa de juros, nós temos o sarrafo estabelecido para que as pessoas possam acessar o crédito habitacional, ele diminui. Então, você só pode comprometer 30% da renda, de acordo com a legislação, com uma prestação habitacional. Tá? Na hora que você diminui o percentual inserido na prestação, há uma redução desse valor e, por via de consequência, uma diminuição, né, da prestação e do valor total do financiamento. Nós temos o PNAD, nós temos o IBGE, nós temos uma série de instrumentos que nos dizem qual é a faixa dessa população que está desassistida em relação a acesso habitacional. Então essa foi a metodologia utilizada, tá? Quer dizer, a diminuição do valor da prestação significa que pessoas que ganhavam R$ 1.200, por exemplo, não poderiam ingressar no sistema habitacional, R$ 1.300 em média. Só em torno de R$ 1.800, R$ 1.700 é que poderiam ingressar. E você tem muita gente que ganha um salário mínimo, por exemplo, ou ganha R$ 1.200, R$ 1.300 de renda familiar. Tá. A segunda pergunta foi Norte e Nordeste. Por que o Norte e Nordeste se outras regiões também têm problemas de déficit habitacional? O que é que nós estamos verificando? Quando se abre um financiamento habitacional no Brasil, normalmente o Sudeste, o Sul, o Centro-Oeste se apropriam do recurso com rapidez muito maior. Por quê? Porque as famílias nordestinas têm uma faixa de renda muito deprimida. Tá? Então,
É a mesma lógica da tua primeira pergunta. Como as pessoas ganham menos lá no Nordeste, eles têm dificuldade de acesso ao financiamento. Por isso nós fizemos uma distinção. Nós demos um impacto maior na diminuição da prestação no Nordeste, para que um maior número de famílias tenham acesso naquela região onde a demanda reprimida é muito maior em função da dificuldade financeira das famílias. Tá? Então foi muito mais uma questão de justiça, de equidade, de enfrentar os desiguais de forma desigual. Né? O IDH e a faixa de renda e a renda média dessas regiões são bem diferentes. Bom, mais alguém gostaria de perguntar? Por favor, nome completo e nome do veículo. Vamos fazer o seguinte, mais 4 perguntas, tá? Por favor. Boa tarde, Raquel Porto Alegre da Globo News. Eu queria, por gentileza, mais detalhes em relação aos grupos, como a taxa de juros, também quais serão os subsídios, o que aconteceu, por exemplo, com a faixa 1, o subsídio vai aumentar, não vai? Como é que vai ficar isso? A gente queria mais detalhes em relação a esses grupos, por favor. Obrigada. Helder, você pode responder? É porque assim, a medida provisória, ela apresenta várias ações, vários subprogramas, vamos dizer assim. Então, a produção habitacional para famílias de baixíssima renda, ela permanece existindo dos modos que é hoje. A questão da regularização fundiária e melhoria habitacional também vai ser um programa com foco a famílias que ganham até R$2.000. Para famílias que compõem o grupo 2 ou o grupo 3, eles vão ser beneficiados ou com financiamento ou com regularização. Tudo isso vai ser colocado em regulamento posterior à edição da medida provisória. Olha, só resgatando aqui uma pergunta feita pelo menino do Globo aqui, o meu assessor de imprensa me esclareceu que a sua pergunta tinha sido no outro sistema. Você perguntou por que tem 1.600.000 residências até 2024, me parece que foi isso, né? Esse número que você pegou? É isso? Então 1.600.000, porque o sistema habitacional todos os anos financia 400.000 unidades hoje. Com as mudanças que nós fizemos da diminuição do custo do agente financeiro ao longo de 4 anos, que vai ser gradativo esse desmame, essa diminuição não vai ser de uma forma abrupta, nós vamos ter acrescido mais 350.000 unidades, que não é cartesiano. No primeiro ano é menos e vai crescendo gradativamente, até chegar em torno de 100.000 unidades a mais por ano. Tá? Me desculpe, é porque eu não tinha entendido a pergunta e aí atrapalhou inclusive a sua pergunta, que eu não tinha entendido, por isso que eu pedi para ele responder. Tá? Espero que tenha esclarecido. Ok. Jussara Soares, Estadão. Não gostaria? Quem mais gostaria de perguntar? Pode ir até o microfone, por favor. Olá, Brenda, do portal Plox Brasil. De forma mais sucinta, para que a população possa entender o que o programa em si, o programa Casa Verde Amarela, terá de melhoria efetiva se comparado ao Minha Casa Minha Vida. Bom, vamos lá. Esse programa, se nós ficássemos da maneira que estávamos, com o mesmo programa habitacional, né, é o patamar zero, tá? Pense assim, isso aqui é o zero. Então, é igualzinho, é a mesma pergunta que eu acabei de responder. 1.600.000 unidades iam ser construídas pelo sistema até 2024. Então, a primeira diferença, tem 350.000 unidades a mais com menos dinheiro. Eu vou repetir, tá, gente? Nós vamos fazer 1.950.000 unidades habitacionais com menos dinheiro, tá? Com 7,5 bi de subsídio, quando hoje o governo, o Fundo de Garantia, despreende 9 bi. Então a primeira diferença é fazer mais com menos. A segunda diferença, nós vamos propiciar com essas 350.000 unidades 2,3 milhões de empregos a mais. Ok? Com essas 350.000 unidades que a gente está acrescendo ao que já é produzido, vai ser acrescido 2,3 milhões de empregos a mais. Terceira diferença, nós estamos fazendo um processo que vai propiciar
que o brasileiro tenha a menor taxa habitacional da história. E com essa menor taxa habitacional da história, nós estamos permitindo um potencial de 1 milhão de novas famílias que poderão ingressar no sistema, que estão impedidas de entrar hoje. Ok? Quarta diferença principal. Pela primeira vez em 20 anos, desde que a legislação brasileira foi modificada para permitir que houvesse, tá ruim de falar aqui, para permitir que houvesse uma melhoria na regularização de imóveis na área urbana, que foi o Estatuto da Cidade, feito no ano 2000, hoje a gente está em 2020, modificada pelo REURB de 2017, pela primeira vez em 20 anos, o governo federal oferece um programa consistente e com esta dimensão de apoio aos municípios brasileiros no enfrentamento de um problema que é absolutamente crônico. Eu estimo que nós temos 40% das cidades irregulares no Brasil. E eu falo porque estimo, porque não há dados confiáveis a respeito dessa ação. Tanto é verdade que nós, o Ministério do Desenvolvimento Regional, estamos contratando o IPEA para que em setembro do próximo ano nos entregue um diagnóstico do que realmente existe no Brasil. A gente está falando de 70 milhões de moradias, né? E há 24 ou 25 milhões de moradias identificadas com o PNAD contínuo de 2019, com alguma inadequação estrutural, documental. Então é um número extraordinário. E acrescido ao fato de que é um número também superlativo de moradias que estão inseridas em áreas não edificantes. Por exemplo, córregos, encostas, matas, locais de preservação que nem sequer são passíveis de serem regularizados. Outra mudança, esse 1 milhão de imóveis regularizados, que a gente só está começando um processo, que essa é uma política de Estado, não é uma política de governo, ela deverá permanecer nos governos subsequentes. Então a gente está começando a enfrentar o problema. Esse 1 milhão de imóveis regularizados vai permitir pelo menos 360 mil novos empregos gerados no país. Então você acrescenta 2,3 das novas moradias com 360 mil empregos, você está falando aí de quase 2 milhões e 700 mil empregos, né, no momento em que nós estamos precisando muito nessa retomada econômica. Então acho que diferenças extraordinárias, mas eu vou dizer a quinta diferença que eu acho que é importante, porque é uma questão de justiça. Faixa 1, que é abaixo de R$ 1.800, desde o começo do programa se colocou esse segmento populacional no limbo, numa espécie de vácuo. Então se dá o imóvel, depois se esquece dessas pessoas. Nós temos aí pelo menos 300 a 400 mil moradias que foram tomadas por tráfico e por milícias no Brasil, porque estão distantes dos centros populacionais. Então nós estamos corrigindo uma injustiça histórica. Nós estamos permitindo que haja a negociação das dívidas desses moradores. Nós estamos falando de pessoas que ganham menos de R$ 1.800 por mês de renda familiar. Aí você vai perguntar, mas você está permitindo como? A lei impedia. A lei vigente, que criou o programa habitacional anterior, impedia essa renegociação e obrigava o governo a tomar a casa dessas pessoas. Então hoje nós somos obrigados por lei, sob pena de prevaricar, ou seja, não cumprir a ação ou o mandado da nossa ação como agente público, nós somos obrigados a tomar 500 mil residências de famílias pobres inadimplentes do Brasil. Então, com essa mudança, nós iremos, a partir do final da pandemia, no começo do primeiro trimestre do próximo ano, junto com a Caixa Econômica, fazer um grande mutirão nacional para permitir que essas famílias possam refazer, né, as suas obrigações para com a Caixa Econômica e darem tranquilidade aos seus familiares de que não terão as suas casas tomadas. Então, acho que são diferenças mais do que justificáveis para nós fazermos um novo programa habitacional no Brasil. Mais algum jornalista gostaria de perguntar?
Ministro Fábio Murakawa do Valor. Antes, só uma dúvida antes da minha pergunta. O release fala que a previsão é disponibilizar até o fim do ano 25 bilhões do FGTS e 500 milhões do FDS para o programa. Isso é para o programa como um todo, né? Não só regularização. Tá. A prioridade sua, ministro, eu sempre disse que a prioridade é entregar essas obras paradas, né? Quando que vocês pretendem, o governo pretende zerar essas obras paradas, né? Principalmente na faixa 1? E quanto de recurso isso o senhor acha que exigiria por ano, né? E o senhor acha que até o fim do governo vai ser possível entregar as 200 mil obras do faixa 1 que estão paradas para serem entregues? Bom, o tempo de maturação de uma obra de infraestrutura, no caso de residência, vai 36 meses em média, né? Então tem muitos problemas, porque normalmente os 36 meses não são cumpridos, né? Pela necessidade de obra de infraestrutura, pela inadequação dos projetos que são apresentados, pela fragilidade da fiscalização no caso dos municípios, pela relação dos beneficiários, normalmente muita confusão entre o que a prefeitura define e o que o Ministério Público, porventura, pensa de uma maneira diferente, e alguns agentes políticos locais. Então, problemas ocorrem de toda a natureza, mas nós chegamos no Ministério, nós tínhamos alguma coisa como 100 mil unidades habitacionais paralisadas, ou seja, nem sequer em andamento, e mais de 200 e tantas mil, mais de 200 mil faixa 1 ainda para serem entregues. Então, o que é que nós fizemos? Nós já reiniciamos em torno de 15 mil, e é um trabalho hercúleo, porque você, para reiniciar uma obra, você tem que resolver o problema jurídico, o problema ligado à prefeitura, de licença, normalmente é algum imbróglio jurídico no meio, mas mesmo assim já reiniciamos 15% disso, e estamos toda semana, hoje mesmo nós vamos anunciar a retomada de mais 1.000 unidades, apesar de parecer pequeno, mas toda semana a gente está fazendo reinício de obras, e nós estamos investindo quase 2,5 a 2,4 bilhões de reais por ano nessas obras que estão em carteira. A gente tem 190 a 195 mil unidades ainda faixa 1 em carteira. A gente espera que de 70% a 80% dessas unidades estejam prontas até o final da administração, levando em consideração esses percalços que existem no decorrer da obra. Tem alguma previsão de quanto de dinheiro seria necessário para zerar esse déficit? Em torno de 2,5 bi para resolver o problema das obras que estão em andamento. 5 bi, né? Pelo menos, mas talvez um pouco mais, porque isso deve passar para 23, né? Então, em prazo, é isso que eu acabei de falar, 70%, 80% até 24, até 22, desculpe, e deve remanescer mais alguma coisa para 23 e 24, em função dos problemas que a gente elencou aqui. E de onde vai tirar esses 5 bi, ministro? Está dentro do orçamento. São recursos que já estão dentro do nosso orçamento. Última pergunta, o último jornalista a perguntar. Nome completo e veículo, por favor. Consegui perguntar desse lado de cá. Você vai conseguir. Bom dia, ministro. Juliana Lopes, da CNN Brasil. Só para a gente entender, nessa primeira faixa, a gente teve uma mudança de R$ 2.000 para R$ 1.800, o que acaba excluindo muitas famílias. Eu queria entender qual foi o cálculo para aumentar um pouco essa faixa de renda e como o restante dessas famílias vão ter acesso ao programa. Cada grupo tem uma ação específica, Juliana. Cada grupo, esses 4 grupos que foram elencados aqui, esses 3 grupos, cada um deles tem um tratamento diferenciado. Quanto menor a remuneração, maior o subsídio e maior o número de programas. Talvez a gente possa abrir aqui um espaço, né, para que o pessoal da habitação possa discricionar um pouquinho melhor, discriminar um pouquinho melhor o que é que cada grupo desse representa em termos de subsídio. Você quer dar uma palavrinha rápida sobre isso? Alfredo ou Helder? Porque na realidade, assim, esses grupos de renda, vamos pegar o grupo 1, que é o nosso foco, assim,
Essas famílias elas podem ser beneficiadas por um financiamento habitacional com juros reduzidos, elas podem ser beneficiadas com uma unidade subsidiada, como é hoje, como era no programa anterior, pode ser beneficiada com uma regularização fundiária ou até mesmo com uma regularização e uma melhoria. Então, para cada grupo de renda tem, vamos dizer assim, subprogramas e formas diferentes de atendimento. O grupo 2 e o grupo 3, por exemplo, você já consegue acessar um financiamento com juros um pouco maior e a regularização fundiária apenas. A nossa preocupação tem sido entrega, tá, gente? Toda a orientação que estamos recebendo do presidente é não deixar obras paradas. Então, no caso do Faixa 1, que foi um programa bastante utilizado nos governos anteriores, se teve um grande número de residências disseminadas por todo o Brasil, mas é bom lembrar que o número de problemas também é muito grande. Eu estou falando dessas 100 mil unidades, mas nós temos, por exemplo, a oferta pública, né, que é uma das especificidades desse programa de Faixa 1. São quase 50 mil residências em mais de 1.800 municípios brasileiros, né, que desde 2018 estão parados como recepção por parte do governo federal, prazos que foram redefinidos por várias vezes, tá, demonstrando que a ação priorizou muito mais a quantidade do que a qualidade e a correta aplicação dos recursos. A gente está tentando não repetir erros do passado, tá, e entendendo que a gente está vendo um novo momento. Não há aqui nenhuma disposição desse governo de desperdiçar recursos. Nós estamos usando criatividade para, dentro dos limites orçamentários do recurso que está disponibilizado, vou repetir, fazer mais com menos. Vejam, nós estamos diminuindo o subsídio para privilegiar o trabalhador brasileiro que é beneficiário do Fundo de Garantia, tá? Quer dizer, ele vai diminuir o subsídio que ele dá ao programa, mas ao fim e ao cabo ele é o beneficiário, mas vai ter uma remuneração maior. E mesmo assim, com essa diminuição do subsídio, nós estamos ofertando um número maior de unidades habitacionais, tá? Quando nós negociamos com o Fundo de Garantia a diminuição da taxa de remuneração do fundo, nós o fizemos em função da realidade de juros atual. Então, se a taxa Selic é 12%, a remuneração do fundo está em 4,75%, dá para tirar 0,25% ou 0,50%, e mesmo assim ele está sendo remunerado em quase 2 vezes mais do que a taxa Selic oferecida pelo governo federal para se financiar. É o dobro e um pouquinho mais. Então, a nossa preocupação é entrega, manter as obras que estão em carteira, né? Porque não há maior agressão ao cidadão brasileiro do que desperdiçar recursos públicos. Obra parada significa você não ter respeito com o dinheiro da população. E isso a gente não tem, isso a gente tem respeito e tem tido cuidado, né, de fazer um trabalho de tal forma que as obras iniciadas sejam concluídas e a expectativa gerada na população que se inscreveu no programa, que está aguardando o término daquela edificação para adentrar na sua casa, que essa ansiedade, justa ansiedade, essa aspiração, justa aspiração, seja satisfeita. Bom, eu tenho mais uma pergunta. Sim, vamos agora para a última pergunta. Antônio Timóteo, do UOL. Boa tarde a todos. Ministro, eu queria entender se o processo de renegociação vai ser aberto para todo e qualquer mutuário do Minha Casa Minha Vida que tem dívidas, ou vai ter alguma faixa de corte, e se essa medida depende de alguma de uma regulamentação posterior à aprovação da medida. E a minha outra dúvida, ministro, era sobre a doação que a FEBRABAN fez dos 500 milhões de reais. Essa doação é exclusiva para o processo de regularização fundiária e de melhoria das casas, e ela é destinada, então, exclusivamente ao grupo 1. É isso. Vamos lá, vamos começar pelo fim. O que a FEBRABAN fez foi permitir que o Fundo de Desenvolvimento Social, que é um fundo privado, é bom que se diga isso, não é um fundo público, tá? Que foi constituído para dar suporte a inversões sociais em conjuntos habitacionais, ou seja, está dentro da destinação dele, possa abrir uma janela na sua totalidade, já que há 10 ou 12 anos não é utilizado,
para ser canalizado para um programa de regularização fundiária e pequenas melhorias habitacionais. Bom, esse é um ponto, tá? Outras, só faixa 1, não, né? É possível que outras faixas sejam privilegiadas, mas só faixa 1 vai ser privilegiada, vai receber o aporte, por exemplo, em reformas habitacionais. Os outros poderão receber em regularização fundiária. Quando você faz uma poligonal de um conjunto habitacional ou de um bairro, de um local da residência para fazer o processo de regularização, pode haver famílias com rendas distintas. Você não pode excluir essas famílias. Agora elas vão ser tratadas de maneira distinta também, tá? Então quem está na faixa 1 pode ter a regularização e pode ter a pequena reforma habitacional. Quem está acima dessa faixa, não. Só a regularização fundiária. A primeira pergunta, espero ter respondido, né? A primeira pergunta que você nos faz é a questão da inadimplência. A inadimplência é o seguinte: a lei vigente impedia que a faixa 1 pudesse fazer um processo de negociação conosco. Nós retiramos a vedação, tá? Então agora é possível. Como é que a gente vai resolver o problema? Na regulamentação, que é nossa, é uma regulamentação feita pelo Ministério do Desenvolvimento Regional. E por que a gente está mais tranquilo agora? Retirada a vedação, nós vamos planejar junto com a Caixa Econômica um mutirão que será feito no primeiro trimestre do próximo ano, porque nesse momento de pandemia não é recomendável que a gente faça qualquer ação nesse sentido, tá? Então vamos aguardar o final da pandemia, que será dado de acordo com o processo de calamidade de 31 de dezembro, a não ser que haja alguma intercorrência, né? E a nossa ideia é que no primeiro trimestre do próximo ano, junto com a Caixa Econômica, nós façamos um mutirão. As outras faixas já têm essa faculdade. Veja a discriminação. As outras faixas que ganham mais já poderiam fazer um processo de renegociação, porque a lei permite. Não permitia e vedava por mais pobres. Isso a gente retirou, a gente corrigiu essa distorção com a retirada dessa vedação na lei. Ok? Agradeço a vocês, boa sorte aí a todos. Boa tarde a todos. Está encerrada essa coletiva de imprensa.